Somos companheiros, amigos, irmãos que vivem alegres pensando no bem. A nossa alegria é de bons cristãos, não ofende a Jesus, nem fere a ninguém. A nossa alegria é bem do Evangelho, vibra e contagia, da criança ao velho, mesmo entre perigos, daremos as mãos, como bons amigos, como bons cristãos, sempre ombro a ombro, sempre lado a lado, vamos trabalhar com muita alegria pelo espiritismo mais cristianizado, pela implantação da paz e harmonia. A nossa alegria é bem do Evangelho, vibra e contagia, da criança ao velho, mesmo entre perigos, daremos as mãos, como bons amigos, como bons cristãos. Começando então o nosso bate-papo, hoje nós vamos falar sobre a vida e obra da nossa irmã Ivone do Amaral Pereira. Nós que estamos no meio do nosso segundo encontro nacional dos amigos de Dona Ivone. E em Barbacena está acontecendo esse evento desde ontem, né? Ontem nós tivemos uma palestra com Pedro Camilo, fazendo uma viagem na trajetória da vida dessa nossa irmã, e que muito nos enriqueceu a respeito do conhecimento da vida de Ivone, sobre o que ela realizou aqui na Terra, e que muitas vezes nos passa despercebido, ou como nós até falamos, às vezes é uma ilustre desconhecida que deixou tantas riquezas para nós, e nós muitas vezes não aproveitamos essa riqueza que é a obra de Dona Ivone e seu exemplo de vida também. Mas então, para a gente começar, já que os nossos ouvintes, muitas pessoas não são espíritas, são pessoas também de outras religiões, mas que acompanham o programa Série Espírita todos os sábados, eu gostaria de começar perguntando quem foi Ivone do Amaral Pereira, para que os nossos ouvintes já possam se familiarizar, conhecer um pouquinho mais desta nossa grandiosa irmã, que hoje se encontra no mundo espiritual, mas está com certeza junto aqui a nós. Um bom dia Pedro Camilo, seja muito bem-vindo aqui na rádio. Muito bom dia, minha querida, bom dia a todos os ouvintes do programa. Satisfação muito grande poder falar para vocês nessa manhã de sábado. Bom dia ao Lindomar Coutinho, ao Mario Legari, que também estão aqui presentes, que logo mais falaram também. De forma bastante resumida, nós podemos dizer que Ivone Pereira foi uma das mais respeitadas médiuns do seu tempo e ainda hoje é do movimento espírita, em função de dois aspectos, né? Da qualidade do trabalho mediúnico e doutrinário, por assim dizer, que ela produziu, porque ela não escreveu apenas sob a influência dos espíritos, mas também de próprio punho, e também pela seriedade com que ela lidava com as questões espirituais, e aqui entendido de forma ampla, né? Falando não apenas do espiritismo, mas também de Jesus, né? A responsabilidade com os conteúdos evangélicos, com a moral evangélica, por assim dizer. Ivone, ela se notabilizou pela psicografia, apesar de ter outras faculdades mediúnicas, como vidência, audiência, desdobramento, até mesmo médium receitista que ela era, mas a psicografia foi que a notabilizou. E uma obra em especial, que é uma obra conhecida de muitas pessoas, que é o Memórias do Suicida, que foi recebida por seu intermédio. É interessante porque a gente vai por aí falando dela e do livro, e é grande a quantidade de pessoas que não tem referência dela enquanto médium, mas que conhecem ou já ouviram falar do livro Memórias do Suicida. Eu acho isso aí algo bem interessante, porque ela consegue
realizar algo que hoje é muito difícil de vermos, né? É a obra sendo valorizada ao invés do autor ou do médium da obra. Infelizmente hoje nós damos muito mais valor ao quem do que ao quê, né? A quem recebeu o livro, a quem ditou o livro, do que propriamente ao que foi ditado, aquilo que é o material. Então, Memória de Suicida é uma obra que é singular nesse aspecto, né? Ele supera ela, né? As pessoas conhecem o livro, mas a desconhecem. Eu acho que ela atingiu com isso uma singularidade muito especial na mediunidade. Lembrando que o Pedro Camilo, que acabou de falar aqui pra gente, é de Salvador, Bahia, está aqui com a gente em Barbacena, adorando esse friozinho aqui da cidade. Eu adoro mesmo, curiosamente eu gosto. Porque é difícil, né? Vocês não estão acostumados, mas está aqui com a gente também. E a Maria Olegário, do Rio de Janeiro, que também está aqui com a gente nos estúdios, e Lindomar Coutinho de Ilhéus, também Bahia, com a gente aqui. Eu gostaria de que a Maria Olegário falasse um pouquinho para nós sobre a origem da Dona Ivone, onde ela nasceu, um pouquinho do início da história dela, no sentido das dificuldades, das lutas, né, do cotidiano. Um bom dia. Bom dia a vocês, bom dia a todos os ouvintes da rádio. É um prazer, um abraço nosso, trazemos abraço do Rio de Janeiro a todos vocês. E falar de Ivone Pereira é algo que comove, porque a sua vida foi um exemplo maior de dedicação, de amor ao próximo, de entendimento do que nós viemos realizar aqui nessa oportunidade extraordinária de estarmos vivendo. E nós estamos muito felizes de estar nesse encontro, relembrando essa grande alma. Tudo que Ivone Pereira nos deixou remete-nos a ensinamentos e um desejo de renovação. Ivone Pereira nasceu no estado do Rio de Janeiro, na cidade que é um primor, Rio das Flores, e lá ela teve a sua infância orientada carinhosamente por seus pais, espírita desde que nasceu, e desde os primeiros dias ela manifesta esse poder maior da mediunidade. E a ele se dedica toda a existência, com superação de si mesmo, com tranquilidade, voltada para o exemplo maior do Cristo, o que em sua obra, tudo em sua obra, se reporta ou nos leva a conhecimentos do Evangelho de Jesus. Aqui vamos abrir um parêntese do que ouvimos ontem de Pedro Camilo, sobre o livro Nas Telas do Infinito, que são duas histórias magníficas, e todas as duas vão nos levar a uma parábola extraordinária, que é a parábola do mordomo infiel, nos lembrando que todos os recursos, todas as possibilidades que nós temos para estarmos aqui cumprindo a nossa tarefa, a nossa missão, é de Deus. E ela ali nos mostra isso no exemplo das duas personagens. Então, todo o ensinamento de Ivone Pereira vai nos transportar a um desejo enorme de sermos melhores, mais fraternos, mais amigos. E uma coisa, o potencial dela é mediúnico, é extenso, vasto, extraordinário, mas algo nos comove em Ivone. É a médium consoladora. Todo o sofrimento, toda a dor, todo o desespero tinha no seu coração um agasalho, um aconchego, uma resposta, um acompanhamento através de cartas, através de entrevistas, através de visitas, que ela era, terminando a sua existência no Rio de Janeiro, no bairro de Piedade, no subúrbio do Rio, ela era visitada por pessoas de todo recanto desse país. E não havia uma que saísse sem consolo, sem um colo de mãe, de amiga, de irmã, mais velha, com experiência e com muito carinho. Então, falar de Ivone Pereira é uma emoção muito grande. Toca-nos o coração pela bondade, pelo desprendimento, pelo conhecimento, pela lucidez, pelo bom senso que ela
pautou todo o seu trabalho, toda a sua existência no bom senso e no conhecimento, na renovação, através dessa doutrina de iluminação, que é a doutrina dos Espíritos. Então é uma alegria muito grande, uma emoção enorme estarmos aqui, relembrando esse coração tão amigo, tão iluminado de Ivânia Pereira. Com certeza, nós aqui que estamos recebendo muito em Barbacena e agradecemos até por este convite, né, de trazer a caravana para Barbacena. Depois a gente vai entrar nesse assunto um pouquinho também a respeito do evento em si, né? Mas para nós aqui está sendo com certeza um crescimento muito grande espiritual. Mas Lindomar, o Pedro Camilo falou um pouquinho da questão da médium que se apaga, né, para que a obra apareça e dessa característica de Dona Ivone. Eu gostaria que você falasse um pouquinho mais dessa relação dela enquanto a médium que traz para nós essas obras, também a sua mediunidade e também essa questão dela também conseguir se omitir, assim, no sentido de apagar-se para que a obra apareça. Um bom dia para você. Bom dia, querida, bom dia, ouvinte. Aproveitando os 18 graus de frio de Barbacena, um abraço bem quentinho para vocês. 16 da Bahia, 16. Pronto, consultei há pouco da Rede 18, melhorou. Mas justifica o abraço quentinho. Né? E é um motivo de muita felicidade estarmos aqui em Barbacena, participando deste evento de importância singular, tendo como referência a obra de Dona Ivone do Amaral Pereira. Nós vemos, e com muita claridade, com muita lucidez, a verdade que Pedro nos traz e nos lembra uma lição de Jesus quando nos diz que é através dos frutos que a gente vai reconhecer a árvore. E vemos de forma muito singular essa prática, essa atitude de Dona Ivone, porque ela coloca algo extremamente interessante na sua vida. Ela faz, com toda a presença de espírito que ela tem, com toda a intensidade com que ela viveu tudo, com toda a coragem de dizer o que pensava, sobre o que pensava e sobre quem pensava, usando sempre como referência o fundamento exposto, porque esse é um detalhe extremamente significativo. Ela consegue, mesmo tendo esse perfil que vai exatamente ser o ponto diferenciador para toda e qualquer pessoa consoladora, como já muito bem colocou aqui nossa querida Olagária, essa presença, essa intensidade, ao mesmo tempo abria espaço para que a sua passividade, o seu sair de cena, sem que isso significasse não assumir responsabilidades, para que a mensagem de Jesus, para que os espíritos que através delas se comunicavam, para que a doutrina espírita pudesse aparecer de forma pujante, de forma lídima, em que a verdade na sua transparência alcançava os corações, assim como ela mesma teve que fazer durante toda a sua existência, sentindo o sabor e o saber que os espíritos nos oferecem para a nossa libertação pessoal. Então, vemos como símbolo muito significativo a lição de Jesus na vida de Dona Ivone, quando percebemos que os frutos realmente nos dão condições para reconhecer a qualidade da árvore que ela foi e que ela é. Com certeza. E a Dona Ivone deixou para nós, né, como o Pedro falou um pouco no início, várias obras, né, e que hoje a gente está tendo a oportunidade de explorar um pouco mais neste encontro, falar um pouco mais sobre elas, conhecer um pouco mais. A gente tem acompanhado desde segunda-feira, né, em Lavras, tivemos uma caravana em Lavras, na terça em São João del Rei, quarta Lafayette, quinta em Juiz de Fora e ontem aqui começando em Barbacena. E eu gostaria, Pedro Camilo, se você pudesse falar para a gente um pouquinho, né, fazer uma relação das obras de Dona Ivone, para que os ouvintes que às vezes não a conhecem, mas conhecem as obras, fazer essa ligação com essas obras. Você já citou Memórias de um Suicida, né, que realmente é bem conhecida, mas se você pudesse falar um pouco da relação delas e depois a gente vai entrar um pouquinho nas obras também. Bom, de forma bastante resumida, nós temos duas produções da Ivone. Produção mediúnica propriamente dita, né, em que de forma direta os espíritos escreveram através dela, e uma outra que, embora inspirada pelos espíritos, né, embora orientada pelos espíritos, mas que leva a assinatura dela. Tá? Então, assim, são cerca de 20 livros, mas dentre eles podemos destacar o Memórias do Suicida, que já foi referenciado,
ditado por Camilo Castelo Branco, Nas Voragens do Pecado, O Cavaleiro de Lumière e O Drama da Bretanha, que são 3 romances ditados pelo espírito Charles, que foi aquele que mais diretamente esteve ligado à sua tarefa mediúnica, podemos dizer, o seu guia espiritual, e que relata encarnações passadas da Ivone Pereira. Tá? Podemos citar Amor e Ódio, também escrito por Charles, um romance muito bom, que é oferecido inclusive à juventude brasileira. É uma obra oferecida à juventude brasileira e que trata a história do espírito Gaston, e quando encarnado sofre uma injustiça em um processo e acaba passando por diversas situações, por muitos revés. Bezerra de Menezes também escreve através da Ivone Pereira. Existem 2 romances assinados por ele, que são A Tragédia de Santa Maria e Dramas da Obsessão. Esse último, inclusive, eu considero indispensável para quem trabalha com mediunidade e com obsessão. A leitura e o estudo é indispensável. E o Bezerra divide a autoria do livro Na Estela Definido com o Camilo Castelo Branco. O livro é composto por 2 novelas, a primeira de Bezerra, a segunda do Camilo Castelo Branco. Além dessas obras, podemos citar, eu não posso esquecer, de Leon Tolstói, que escreve através dela 12 contos, que são publicados, 8 no livro Ressurreição em Vida e 4 no livro Sublimação. São muito bons. Além disso, de própria lavra, nós temos Devassando Invisível e Recordações da Mediunidade, que também são obras de referência no assunto mediunidade. Eu tenho andado por aí, as pessoas vêm me dizer, olha Pedro, eu vivia tantos conflitos com a mediunidade, quando eu li esses livros eu entendi muita coisa do que acontecia comigo. Então ainda hoje as obras estão produzindo um fruto muito bom. A Luz do Consolador, uma obra que traz coletânea de textos que ela escreveu com o pseudônimo de Frederico Francisco, uma homenagem a Chopin, Frederico François Chopin, e que eram publicados no Reformador durante vários anos e que a FEB, na década de 90, reuniu em um livro com esse título. Temos Cânticos do Coração, volumes 1 e 2, publicados pelo Centro Espírita Leão Denis, do Rio de Janeiro, artigos que ela escreveu para o jornal Obreiros do Bem. Temos Pelos Caminhos da Mediunidade Serena, uma obra que nós organizamos, publicada, curiosamente, há 9 anos, em homenagem ao Memória de um Suicida, que são entrevistas e outros textos dela, inclusive material inédito. Recentemente, a FEB começou a publicar alguns livros inéditos dela, a exemplo A Família Espírita, As Três Revelações, O Evangelho dos Simples, e tem um quarto cujo nome agora não me recordo, mas que não é difícil encontrar, que está no catálogo mais recente da Federação Espírita. Então, em resumo, são essas as obras. Acho que consegui falar de todas. Tenho uma leve impressão de que consegui falar de todas. Mas só aí já dá pra gente pesquisar, aprender, aprofundar muito, né? Com certeza. Paulo Bianchetti está aqui com a gente nos estúdios também. O Paulinho está querendo fazer uma pergunta aqui para os nossos entrevistados de hoje. Bom dia aos amigos, sejam bem-vindos. Bom dia, Olegário. Eu gostaria de direcionar minha pergunta para você. Embora seja relacionada à obra do Camilo, do Pedro Camilo, né? Mas é relacionado também à questão da mediunidade. E aí, no prefácio de capa desta obra, deixa eu ver aqui como é o nome para não falhar, né? Que é o nosso amigo lá, o Henrique de Figueiredo, que fez essa introdução aqui. E ele faz referência à questão do uso da mediunidade. Então ele coloca que mediunidade, como a de Dona Ivone, não pode ser assim comparada, né? Não é muito fácil ser comparada, né? É algo que não se adquire da noite para o dia. E nós percebemos que existe uma banalização da mediunidade quando as pessoas muitas vezes não entendem. E até o pensamento de Kardec, nós reportamos ao pensamento de Kardec, quando ele primeiro afirma que todos nós somos médiuns, mas nem todo médium é médium, né, na acepção mais profunda da palavra. Então, como nós conciliarmos esse compromisso divino, como é colocado na introdução desta obra, ou seja, viver a mediunidade como uma proposta divina? A própria Dona Ivone, ela sempre se referia ao capítulo 26 do Evangelho segundo o Espiritismo, em que Kardec coloca: a mediunidade é coisa santa, santificada, é algo divino, como todo e qualquer dom que nos é propiciado. Mas esse dom, Dona Ivone, ela divinizou em toda a sua existência. E qualquer das suas obras de lavra, da sua própria lavra, né, nós vamos ver o cuidado, a vigilância, a dedicação, a assistência, né,
que ela recebe dos bons espíritos, que reconhecem nela esse esforço de se renovar, de se melhorar. Então a Ivone é um exemplo maior dessa mediunidade com Jesus. É esse comportamento do médium que, lembrando que ela sempre colocava, em primeiro lugar, o estudo. Estudo do quê? Estudo dessa obra, principalmente o livro dos médiuns, e estudo da codificação do livro dos espíritos, essa filosofia aprofundada, consoladora, iluminativa, estudo do Evangelho, estudo da Gênese, do céu e inferno, estudo da codificação, que leva o médium à segurança para trilhar esse caminho, que é divino, que é santo, que é extraordinário, que é lindo, que Pedro Camilo ontem na reunião tão bem lembrou que Ivone fazia. Essa mediunidade que traz alegria, que traz a disposição, que foi por ela tão demonstrada e que nos enche, nos preenche da verdadeira felicidade. Então a Ivone é o exemplo maior e ela sempre nos indicou esse caminho, o estudo. Em seguida, a vivência, a prática desses conhecimentos, que é baseado, todo esse conhecimento, no amor ao próximo, na dedicação, na abnegação, coisa que ela, exemplo maior, virtude maior, que ela viveu por toda a sua vida. A simplicidade, a humildade que ela demonstrou e demonstra até hoje. Então, mediunidade, quando nós falamos desse assunto, Dona Ivone do Amaral Pereira é sempre lembrada. E não é sem motivo que o Chico Xavier, grande médium, que nos deixou esse legado, verdadeiro exemplo do Evangelho de Jesus, ele a classificava como a heroína silenciosa, porque é um espírito que, através desse trabalho, venceu a si mesmo, procurou iluminar-se e conseguiu. Então, Dona Ivone Pereira é um registro da mediunidade com Jesus. Lindomar, hoje, né, no finalzinho do encerramento das nossas atividades de hoje, você vai falar um pouquinho sobre a Dona Ivone Pereira, um espírito no além, né? É o tema da sua palestra de hoje, às 18 horas. E eu gostaria que você desse uma palhinha pra gente, né? Falasse um pouquinho a respeito desse tema, né? Só para instigar os nossos ouvintes a participarem dessa parte do encontro aqui hoje, que encerra, né, a parte de hoje, às 18 horas. Que você falasse um pouquinho a respeito disso. E antes da gente entrar na parte dos outros temas de amanhã também, a parte que vamos falar muito a questão dos suicidas, que é uma parte importante aqui para a nossa região principalmente. Mas um pouquinho eu gostaria que você falasse um pouquinho de hoje. Muito bem. Esse é um desafio que a organização do evento me propôs a fazer, porque fazia minhas reflexões, inclusive comentando com Pedro Camilo, no aeroporto lá em Belo Horizonte, dessa proposta desafiadora, né? Porque nós não encontramos nos livros essas referências. E vamos ter a oportunidade de apresentar na palestra, já que é só para instigar, algo inédito, que é uma entrevista com ela, espírito, em que o espírito Samuel Gulamark, que é o dirigente espiritual das nossas atividades e o diretor espiritual do Centro Espírita Porto da Esperança, em Ilhéus, Bahia, fez com ela e nos ofereceu exatamente para atender a essa expectativa e essa solicitação, por julgar que a proposta vai além de uma mera curiosidade, mas pelas implicações que todas as vezes que sabemos sobre a vida de alguém pode gerar em nossas vidas. No caso de Dona Ivone, que ainda continua tendo a sua produção veiculada e oferecida, é um livro que Pedro havia
se referido aí, que ele não estava lembrando do nome, é a Família Espírita, recentemente publicadas, como resultado de uma coletânea de artigos que ela escreveu para o Reformador, e nos traz lições primorosas em torno dessa vivência que ela experimentou quando encarnada, já mencionada aqui, e que, conforme vamos ver na entrevista, ela anuncia isso na sua espontânea resposta, do quanto esse exercício de buscarmos viver as lições de Jesus determina a nossa própria vida. E naturalmente que vai contemplar desde o momento em que ela desencarna, das percepções dela, do como ela se sentiu naquele momento, e traz até o momento em que, já aí nesses 30 anos aproximadamente, 30, 31 anos de desencarnação, como ela se sente hoje, a relação com a atividade no mundo espiritual, com os espíritos, assim como na interface com o mundo físico, não somente com os espíritas, mas também com os não espíritas, que, sofrendo as suas dores, buscam de alguma forma entender as suas necessidades e encontrar uma forma de sublimação, de libertação. Então, há uma trajetória oferecida de forma sintética, mas que nos dará elementos suficientes, acredito, para que a gente possa se inspirar, como deve sempre acontecer, na prática das pessoas que efetivamente buscam viver o bem, se inspirando em Jesus e demonstrando que cada um pode dar a sua contribuição efetiva para que o mundo seja melhor. O Nelson está me lembrando aqui, né, que infelizmente, eu não sei se é infelizmente ou se é felizmente, mas é que as inscrições estão esgotadas para o evento, né, Nelson? Tivemos aí o total de inscrições aí que comporta o nosso espaço físico lá, 180 inscrições. Mas se você que está em casa quer participar do evento, né, e não fez sua inscrição, você pode participar pela internet. Afinal de contas, estaremos transmitindo ao vivo pela Rede Amigo Espírita todo o evento. Ontem já houve a transmissão ao vivo, e hoje também a partir das 14 horas que inicia as palestras de hoje à tarde, e amanhã a partir de 8h30 da manhã você pode acompanhar o segundo Encontro Nacional dos Amigos de Ivone Pereira pela Rede Amigo Espírita, www.redeamigoespírita.com.br/page/canal 10. Então, entrando no site da Rede Amigo Espírita, você procura o canal 10 para poder então acompanhar o nosso segundo Encontro Nacional. Nós vamos para o nosso intervalo comercial, daqui a pouquinho a gente volta falando um pouco mais sobre vida e obra de Dona Ivone do Amaral Pereira. Fique com a gente. Então, a partir das 14 horas, nós teremos já o início das nossas atividades de hoje com a palestra Desdobramento e Psicografia, Dinâmica Mediúnica em Ivone Pereira, com a nossa irmã Maria Olegária. Às 14h40, Romances Mediúnicos com Rony Ricardo. Às 16 horas, uma mesa redonda com o tema Relevância Doutrinária da Obra Mediúnica de Ivone Pereira, com Lindomar e com Rony Ricardo. E às 18 horas, Ivone Pereira, Um Espírito no Além, com Lindomar Coutinho. No domingo, a partir de 8h30 da manhã, nós teremos o primeiro painel, O Drama dos Suicidas, As Causas, o Vale Sinistro e a Questão da Consciência, com Maria Olegária e Rony Ricardo. O painel 2, Suicídio, Como Prevenir, com Pedro Camilo e Lindomar Coutinho. E encerramento, nós teremos o tema Memórias de um Suicida, um hino de amor à vida, com Pedro Camilo. Então, você que fez inscrição, aguardamos vocês no evento. E vocês que não puderam fazer inscrição, não teve como, nós também estaremos divulgando na Rede Amigo Espírita. O evento transmitirá ao vivo durante o acontecimento. Então, vocês podem acompanhar no canal 10 da Rede Amigo Espírita, o segundo Encontro Nacional dos Amigos de Dona Ivone. Os nossos abraços para hoje vão para os participantes da caravana, o pessoal que está vindo de fora, várias cidades aí representadas aqui em Barbacena, né? Além dos palestrantes que vieram de Salvador, Rio de Janeiro, Ilhéus, nós temos também o pessoal de Belo Horizonte, São João del Rei, Piedade do Rio Grande, tá me ajudando a lembrar aí, Santos Dumont, Carandaí,
Quem mais? Tem mais de Safortes. O Muriaé. pessoal do Muriaé. presídio está sintonizado na Ah, cela o 4. Paulo está me lembrando aqui que o pessoal do presídio também da Cela 4 está sintonizado na Rádio Correio da Serra, no programa Série Espírita. Um abraço a todos vocês, que Jesus nos abençoe na jornada, fortalecendo no caminho, né? Muito obrigada pela participação, pela audiência. Então nós temos participantes de várias cidades, nosso abraço carinhoso a todos que estão aqui com a gente no nosso segundo encontro nacional em Barbacena. Abraços também para os aniversariantes da semana. Sidmar, que está fazendo aniversário hoje, parabéns, muitas felicidades, muitos anos de vida, que Jesus te abençoe hoje e sempre. A Fabiana Xavier no dia 9 de setembro e Nelson no dia 11, né, sábado que vem. Eu estou dando aniversário hoje, Nelson, que você está aqui nos estúdios com a gente. Mas sábado que vem eu mando um abraço de novo, tá? Então, sábado tem o Festival de Caldo Astral, não podemos esquecer. É verdade, Nelson está me lembrando aqui que sábado que vem o Festival de Caldos no Astral a partir das 20 horas, lá no Grupo Astral Paraíso do Bem, Rua Tomás Gonzaga, 330. Semana que vem vamos sortear ingressos. E aí vamos sortear ingressos na semana que vem, Nelson já está me prometendo os ingressos aqui, então vocês acompanhem com a gente no programa de rádio semana que vem, sorteios para este Festival de Caldos do Grupo Astral, que visa a construção de um espaço multiuso do movimento espírita aqui de Barbacena. O movimento espírita está construindo um salão grande lá com uma capacidade grande para receber várias pessoas para realizar eventos como essa caravana que está acontecendo no Master Plaza. E os nossos agradecimentos também a todas as pessoas, todas as entidades que estão nos ajudando a realizar este evento. O Hotel Master Plaza, que é onde está acontecendo o evento, a Bela Bolsa com seus brindes, né, com a sua participação importante aí nas pastas do evento. O Leonardo, que montou o site, que tem coordenado toda a parte de divulgação do site com muito trabalho, ficou um trabalho muito bom. Luísa Bertola Decorações e todos os participantes, todos os trabalhadores aí que estão empenhados em realizar este evento, e principalmente o pessoal que vem de fora, de tão longe, participar com a gente, trazendo os seus ensinamentos, os seus conhecimentos a respeito da Dona Ivone. Voltando então ao nosso bate-papo com Pedro Camilo, Maria Olegária e Lindomar Coutinho, nós gostaríamos agora, eu fiz uma pergunta para eles aqui no intervalo, e a Maria Olegária olhou para mim e falou assim, é impossível falar, que eu pedi que eles falassem de uma obra que lhes tocasse mais. Ela falou, mas são todas. Mas eu gostaria que vocês falassem um pouquinho, né, daquelas que por algum motivo eles tocou mais a vida, teve um significado especial na passagem de vocês, na vida de vocês. Bem, eu vou falar de 4 obras. Era uma, né? Mas por quê? Justifico por quê? Porque são 4 obras que falam sobre vidas passadas da Ivone Pereira. Ah, sim. Eu acho que o exemplo, ele é sempre um meio muito forte de você ensinar, né? E de nós nos impressionarmos e nos tocarmos pela mensagem. E nessas obras, Ivone Pereira faz um resgate, os espíritos através dela, fazem um resgate de alguns lances encarnatórios em que ela, infelizmente, não foi tão feliz quanto poderia, e cujas escolhas determinaram que ela chegasse onde chegou, né? na condição de Ivone Pereira, que nós conhecemos no movimento espírita. Então, essas obras são significativas também por outro motivo, né? É sempre muito complicado para a gente revelar os nossos erros, os nossos tropeços do passado, né? E a Ivone Pereira, apesar de todo o constrangimento que isso deve ter gerado para ela, não apenas pelo lembrar, mas também pelo revelar, ela superou o interesse pessoal e permitiu que essas obras fossem publicadas, que essas histórias fossem conhecidas e que as outras pessoas, que somos nós, pudessem aprender com as suas experiências, né? Aprender com os seus erros e com a sua busca pelo acerto. Que livros são esses, né? O primeiro é de uma trilogia que chama Nas Voragens do Pecado, que se passa na França da época da Noite de São Bartolomeu, né? Quando houve aquela matança dos huguenotes, que eram os protestantes da época, né? E que tem como pano de fundo, portanto, todo aquele movimento capitaneado por Catarina de Médici e por outros tantos. E que fala de uma série a família da Ivone, ela é vitimada nesse livro, né, pelas tropas de Catarina de Médici, e a partir daí se desenrola toda uma trama em que ela se envolve e que vai gerar consequências até a última existência como Ivone Pereira. Na sequência, O Cavaleiro de Lumière, em que ela reencarna na perspectiva de fazer alguns ajustes em função desses tropeços, inclusive o espírito que ficou conhecido no movimento espírita como Roberto de Canalerras, que aparece nesses 2 livros, mas infelizmente, novamente, ela volta a tropeçar, né,
nos próprios desatinos, nas próprias inquietações. A obra seguinte é o Drama da Bretanha, em que novamente ela retorna nessa perspectiva e nós registramos o primeiro caso de suicídio na história dela, né? Quando ela se joga de uma altura por conta de sabores lá, não querer casar com uma pessoa com quem ela tinha se envolvido, uma série de dificuldades. No livro Sublimação, que é um livro de contos, né? Apesar de ser um livro de contos, nós vamos encontrar 2 relatos de vidas da Ivone Pereira, escritos pelo Charles, né? O primeiro conto do Charles, que é o 5º da obra, chama A Evolução, em que ele fala de uma experiência dele como um príncipe no reino do Oriente, como Sácara, né? E que a teria conhecido e que em função da morte dela, talvez por inimigos políticos ou por ciúmes, não se sabe, ele acabou cometendo uma série de loucuras e cometendo suicídio, né? E aí ele vai narrando um pouco dessa história, depois em Roma, como senador romano. Ele perde. Exatamente, como ele perde o amor dela naquele momento, ele entra num acesso de loucura e termina por praticar uma série de desatinos, inclusive o suicídio. E o outro conto, que é Nina, que fala de uma existência posterior a esta do livro O Drama da Bretanha, em que ela teria sido uma cigana, né? Na Espanha, eu ia falar no Rio de Janeiro, na Espanha, e que uma série de lances curiosos reencontra o Charles, que lhe dá abrigo, que lhe dá apoio, mas ela acaba desencarnando, né, desamparada na rua, e isso vai determinar uma sequência de eventos em outras encarnações. Então, para ser bem resumido, eu fui bem sintético mesmo, Nas Oragens do Pecado, Cavaleiro de Nomiel, O Drama da Bretanha e o livro Sublimação. Não é por nada não, viu gente, mas são melhores do que novela. Então eu acho que o tempinho que a gente gasta assistindo novela, a gente pode tranquilamente adquirir o livro, que não é caro, os livros não são caros. Quem tiver um pouquinho menos de recurso até consegue em sebo, com um bom preço, mas que vale a pena. É aquele tipo de leitura que a gente não pode desencarnar sem ter acesso, né? Se sentir que vai desencarnar amanhã, corre, compra os livros lá na Feira do Livro, né? A feira está aberta, um evento, e corre para poder ler, chegar no plano espiritual com esse conhecimento. É verdade, o Pedro Camilo lembrando da nossa Feira do Livro que está acontecendo durante o evento, né, desse segundo encontro nacional. Então, mesmo que você não esteja inscrito para o evento, mas quiser participar da feira, pode ir no Hotel Master Plaza, no último andar, na cobertura. Está acontecendo, então, a Feira do Livro Espírita, voltado principalmente para as obras de Dona Ivone. Então, você vai poder encontrar várias obras que estão sendo citadas aqui e adquirir essas obras. Ou, posteriormente, você pode também comprar na nossa livraria da Aliança Municipal Espírita, Livraria Chico Xavier. Mais informações no 3333-8054 com a Regininha. Maria Legari, e agora? Como é que fica a sua missão? Pois é, escolher uma obra de Dona Ivone é muito difícil. Agora, todos nós temos sonhos, não temos? Sim. E é o que move, né, muitas das vezes a nossa existência. E eu tenho um sonho e vou aqui revelar para vocês. Essas obras de Dona Ivone citadas aqui pelo Camilo, essa mesmo que eu escolhi, né, falar, elas são novelas. E meu sonho é ver na Rede Globo, horário das 8 horas, ou de preferência, às 6, às 7, às 8, essas obras noveladas. Quando eu projeto isto, eu fico emocionada, porque quantas vidas resgatadas, quanto bem espalhado, quantos, né, espíritos que teriam a oportunidade de fazer o autoconhecimento, porque é através desse autoconhecimento que nós vamos fazendo a nossa libertação. E essas obras de Dona Ivone, de Ivone A. Pereira, elas nos levam para este caminho, o autoconhecimento. Mas como eu estou nessa função de escolher uma obra, então eu escolhi Dramas da Obsessão, em que ela conta ali 2 histórias, uma passada, aliás, as 2 passadas aqui no Brasil, e que vai nos mostrar a dor, o drama do processo obsessivo. Para quem já viveu, conforme eu já vivi nessa existência, anos e anos desse processo, nós vemos o quanto nos beneficia, o quanto nos ilumina, o quanto nos esclarece a necessidade de voltarmos para o amor, para o bem. Porque quando Kardec coloca para nós a felicidade, o que é a felicidade? Então Kardec coloca, a felicidade é proporcional
ao bem que nós fazemos aos outros. E no processo obsessivo, o processo obsessivo é justamente o contrário. Nós esquecemos do bem, pensamos só em nós, voltamos para um egoísmo brutal e desenvolvemos esse desequilíbrio que possibilita a sintonia com companheiros espíritos encarnados ou desencarnados na mesma condição. Então, busquemos a felicidade. A obra, o sentido maior dela é essa, é a busca da felicidade, é a busca do autoaprimoramento, do autoconhecimento, de buscarmos o amor, a vontade de ajudar o próximo, desde pequeninas atitudes até grandes ações. Então, quem tiver oportunidade, leia, estude, medite as obras de Ivone Abreu. E Dramas da Obsessão, realmente, é uma obra, um facho de luz. É como se fosse um holofote em nossas vidas. Paulinho, gostaria de fazer uma complementação, Paulo? Olha, Gaia, eu gostaria de dizer o seguinte, que você, sem querer, plagiou meu sonho, viu? Então já virou um sonho coletivo. Ó, daqui a pouco vai virar realidade, começa uma ideoplastia. O que eu gostaria também de incentivar é quem mantém grupos espíritas de arte, de teatro, ou até mesmo nas casas espíritas, novelar esses dramas, adaptados aos jovens, adaptados aos adultos, e apresentações nas casas dessas histórias, que são histórias simples, que não precisam de grandes recursos. Obviamente, se for de uma empresa como a Globo, vai, né, ser filmado no local, imagina, né, Pedro Camilo? Na Espanha e outros locais. Então, fica, né, disseminada essa ideia. Com certeza. E a gente sabe que as coisas se tornam reais de acordo com... inicia-se no nosso pensamento, na verdade. O pensamento é fonte criadora. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, quando nessas andanças aí da caravana, nós comentávamos a esse respeito, de que imaginemos essas histórias, essas belíssimas histórias que nós ouvimos aí, relembramos ao longo dessa jornada, uma história dessa nas mãos de um grande cineasta. Né? Quer dizer, nós já tivemos aí nas telas Chico Xavier, Nosso Lar, então isso vai acontecer muito em breve, até porque nós já observamos a Rede Globo descobrindo o grande filão que é as histórias espíritas, né? o pensamento espírita nas telas. Agora, recentemente, já vai ser lançada a novela das 6, que trata da questão também da reencarnação. Então, isso já é fato, já é consumado. E agora o Lindomar Coutinho falando um pouquinho da obra que lhe toca mais ao coração aí do Dona Ivone. Lindomar. Dos 3 entrevistados, só Legária foi obediente. O Pedro, para falar de uma, falou de 4, eu vou falar de 2 para falar de uma. Posso falar aqui? Mas eu, sinceramente, o Pedro falou que tem que falar de 4. Eu falaria de uma que vale por 4. Quer dizer, toda obra de Dona Ivone é uma que vale por 4. Perfeito. Bom, no meu caso, e aí diferentemente de Pedro, na verdade os relatos de uma vida pretérita não surtiu em mim tanto efeito quanto a experiência de Dona Ivone na última encarnação, que ela relata nos livros Devassando o Invisível e Recordações da Mediunidade. Especialmente porque me trouxe elementos de forma bem natural, como Dona Ivone lidava com a experiência do desdobramento, e eu vivia a experiência de desdobramento com muita facilidade, tanto que no começo eu não consegui identificar como um desdobramento, achava que eu estava imaginando, e aí depois eu fui percebendo que tinha algo além da imaginação. E à medida que li os livros, esses 2 livros que me refiro, de Dona Ivone, me fez exatamente perceber que acontecia exatamente como tem que ser, e como Kardec nos ensinou, de forma natural. A experiência mediúnica, a experiência anímica, ela é natural. E à medida que nós entendemos isso, nós percebemos, portanto, a forma de lidar com a própria mediunidade, que é natural. Sem muito mise-en-scène, sem muita expressão, sem qualquer simbologia desnecessárias e com acessórios específicos. Kardec nos ensina isso e Dona Ivone viveu isso de forma extremamente singular.
é por conta disso que neste momento eu elejo essas duas obras como a obra que me marcou assim pessoalmente. E ok, e a gente vai chegando ao final do nosso programa, mas eu não poderia deixar, né, de perguntar a vocês, né, que vocês falassem um pouquinho mais o que representa um encontro como este, né, que já é o segundo encontro nacional. Como surgiu essa ideia de criar um encontro nacional que fale sobre a vida e obras de Dona Ivone, que começou lá no Rio de Janeiro, né, agora vem para o interior de Minas, numa região próxima onde Dona Ivone viveu. Dona Ivone viveu em Lavras, teve uma passagem muito importante por Juiz de Fora. Então a gente vê que não existe o acaso nesse sentido. Eu gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre a importância deste encontro para todos nós. Melissa, só complementando a sua pergunta rapidamente, acho que a gente não poderia deixar de referenciar, na hora que você for falar, nessas andanças da Dona Ivone, a relação dela com o Chico. Porque falar de espiritismo, nós logo lembramos nosso saudoso e inesquecível Francisco Cândido Xavier, então fazer essa referência de Dona Ivone e o Chico. Dona Ivone e Chico, eles são a representatividade do Evangelho de Jesus junto a nós. Cada um com uma experiência, porque nós sabemos que nós, espíritos, o livre-arbítrio que todos nós temos, vamos pautando a nossa vida, que é a vida mesmo, através das existências, em muitos descaminhos. E Ivone e Chico, nessa última encarnação, eles nos deram todo o exemplo de amor, a doutrina dos Espíritos, amor ao próximo, amor a Jesus. E, obviamente, são almas tão queridas, iluminando-se de formas diferentes pelo livre-arbítrio de cada um de nós. Mas, só para resumir isso, ontem um companheiro nos lembrou, foi você mesmo, né? Imagina uma reunião que estivesse presente Dona Ivone e Chico Xavier. Eu já fiz essa projeção também. Então, Chico Xavier e Dona Ivone são, para nós, grandes exemplos de encarnados. Claro que, relembrando a questão 625, né, qual o modelo que nós devemos seguir, guia, o modelo dos espíritos, simples, de forma simples, como é todo o livro dos Espíritos, só com uma palavra ele responde: Jesus. E se nós perguntarmos qual o exemplo, né, de médico que devemos seguir, nós responderemos na atualidade: Chico Xavier e Ivone Azevedo. Lindomar? Muito bem. Normalmente, quando penso sobre essa relação Dona Ivone e Chico Xavier, a ideia mais forte que eu creio que representa essa relação e cada encontro deles é a palavra respeito. E vale lembrar que a palavra respeito etimologicamente está relacionado com ver. Eu só consigo respeitar quem eu vejo. Se eu não vejo, eu não consigo respeitar. Por isso que o desrespeito parte do pressuposto da ignorância. Eu ignoro a existência do outro, eu ignoro o outro, eu ignoro as qualidades do outro. Mesmo nas experiências que já tive a oportunidade, por exemplo, de estando em desdobramento no mundo espiritual, em uma situação que tanto estava o Chico e a Ivone, não mudou. Continuam com respeito, e aí eu pude observar, vendo-os em espírito, e aí eu acrescento uma segunda palavra: carinho. O respeito e o carinho sempre foi algo que determinou aquela relação. O carinho eu só pude perceber, para além do discurso, de quando lemos qualquer entrevista ou biografia que faça referência um ao outro, mas assim, eu pude ver o carinho no trato em que tanto Dona Ivone tinha em relação a Chico, quanto que Chico tinha em relação a Dona Ivone. E nessa manifestação de carinho, algo que me chamou a atenção, assim, de forma muito singular, foi o olhar de ternura que cada um oferecia para o outro. Creio que exatamente por conta de cada um ter conseguido ser o que deveria ser, cada um cumprindo o seu papel, cada um compreendendo as diferenças que aparecem na obra, no trabalho, na pessoa, né, que cada um de nós constitui, e isso faz com que
que se possa viver com a autenticidade necessária. Por conta disto, o evento, conforme a Melissa tinha solicitado aqui, tem uma importância fundamental e partindo da concepção de Pedro Camilo de propor algo nacional. Primeiro porque Pedro é um visionário, é um inquieto, né? E eu já disse isso para ele várias vezes, é um inquieto. Já tive a oportunidade de em eventos estarmos no hotel no mesmo quarto e pude ver cada um na sua cama, naturalmente, mas pude ver que Pedro antes de dormir também trabalha e quando acorda já começa a trabalhar. Pega o computador, já vai fazer algo, já vai planejar alguma coisa. Então assim, é um inquieto, né? Produz exatamente por ter essa inquietude que é própria daqueles que sabem que não podemos perder tempo para fazer o bem. E a ideia de Pedro, né, ao perceber a extensão e o alcance do trabalho, da obra de Dona Ivone, fez com que já apresentasse um trabalho com essa categoria, né, com essa extensão, algo nacional, que acredito que em breve pode estar além mar, né, porque as obras de Dona Ivone influenciam as pessoas do mundo inteiro, especialmente as pessoas, né, que, por exemplo, têm acesso à língua portuguesa, mas que dentro em pouco nós vamos poder observar aí já traduções em função exatamente desse trabalho de resgatar a importância das obras. Pedro Camilo, sua visão aí do primeiro encontro, né, o histórico do primeiro encontro e deste novo encontro e o futuro dos encontros? Tentarei ser breve, né? O primeiro encontro, como disse Lindomar, esse encontro parte de uma inquietação pessoal, né, diante da importância da obra e de como, infelizmente, nós ignoramos, né, essa importância, o valor da obra. E aí, em 2013, propusemos aos amigos de Volta Redonda, em especial a Lúcia, que promove lá há mais de 20 anos uma feira do livro. A Lúcia abraçou a ideia e em 2014 fizemos um encontro. O Nelson estava lá, o Gamunal, a Maria Olegária, que está presente também, outros companheiros de Barbacena. E aí fizemos a proposta de desafio para Barbacena, né? O Nelson, que acho que nós nos identificamos muito com essas inquietações, né? Também é como diria o Lindomar, um visionário, né? O Nelson disse, não, vamos levar. Né? E aí trouxe para os amigos da AME, né? Propôs, trouxe a ideia, e os companheiros da cidade, vendo a seriedade da proposta, aceitaram o desafio e fizeram muito mais, né? Fizeram uma caravana. Eu gostei muito da ideia da caravana, né? Eu acho que ela pode ser incorporada para as outras edições, né? E nós pretendemos que esse encontro seja anual. Tá? A Volta Redonda já se posicionou para o ano que vem, Taubaté talvez em 2017 e eu imagino a Bahia para 2018. Então, eu acho que 5 anos, mais 3 anos pela frente, aí nós já temos uma perspectiva para esse encontro. Para além do encontro nacional, no ano que vem, nós pretendemos provocar encontros pontuais, porque será o ano de comemoração da publicação de 60 anos de Memória do Suicida. Então, o que é que vamos fazer, inclusive hoje no evento, provocar hoje e amanhã, aqui as casas presentes, os amigos possam levar essa ideia para as suas instituições, né? Que seja uma palestra, né? No ano que vem, uma palestra, um seminário de amanhã, um seminário de um dia, mas que haja um momento em que se possa falar sobre esse livro, em que se possa colocar para as pessoas a importância dessa obra. Eu tenho conhecido muita gente por aí ao longo desses 16 anos de estudos contínuos da Ivone Pereira, desde 99, portanto, que dizia assim, Pedro, eu pensei algumas vezes em me matar, conheci o livro e desisti da ideia. Além disso, a gente sabe que nós registramos isso pelos caminhos da mediunidade serena, que a implantação no Brasil daquele grupo Centro de Valorização da Vida, o CVV, só se deu porque os jovens da época foram tocados pelo apelo do livro Memória de Suicida. Então é exatamente isso, né? O suicídio é algo que está presente em todas as cidades, Barbacena não fica fora disso, já soube, infelizmente, e nós precisamos falar da vida, né? Eu penso que a melhor forma de nós prevenirmos o suicídio é falarmos sobre a verdade do suicídio, e é o que Memória de Suicida faz. Então, Pedro Camilo, tem uma notícia para te dar aqui que a gente meio que resolveu aqui nos bastidores enquanto você falava, que é o tema da nossa próxima Semana Espírita do ano que vem. Falarmos um hino de amor à vida,
falando sobre o Memórias de um Suicida, aprofundando sobre a temática e trabalhando essa questão aqui na nossa cidade. Então já criou essa proposta aqui. A diretora falou, tá aprovado. Ano que vem é o tema da Semana A gente só dá Espírita. pitaco, mas aprovar a gente faz. O Paulo deu essa sugestão, realmente uma inspiração mesmo, e ano que vem vamos trabalhar isso junto ao Conselho, né, da Aliança Municipal Espírita, mas já fica essa proposta aí para o próximo ano. Que Então. bom, fico feliz e estarei vibrando muito positivamente. E talvez presente. Não tem como dizer não. E o convite no ar não tem No ar jeito não tem de jeito dizer de não. dizer, Não né? tem como, né? Olha, já fechamos um compromisso para ano que vem. Ai, Você vai fechar o cachê. É brincadeira. O cachê recebe As palestras no não mundo são espiritual. pagas. O cachê recebe no mundo espiritual, depois que Vamos, desencarnar. olha. Bônus hora no mundo espiritual. Não, mas aí, então olha só que bacana a gente já criando essa oportunidade de trabalho para o próximo ano aqui na nossa região, né? E vocês com certeza convidados para participar com a gente dessa nossa 21ª Semana Espírita de 2016, então. Infelizmente, o tempo é muito curto, né? A gente tem apenas 1 hora de programa. O Paulo pediu aqui para a gente lembrar do nosso irmão que desencarnou e retornou ao mundo espiritual no último dia 2 agora, que é o Valdo Vieira, conhecido aí pela sua parceria com Chico Xavier, por várias obras feitas, né, em parceria com Chico Xavier, e ele desencarna aos 83 anos em Foz do Iguaçu, lá no Paraná. Então, nosso abraço carinhoso a esse espírito que retorna ao mundo espiritual, para que seja recebido pelos seus benfeitores espirituais, pelos espíritos de luz, para dar continuidade à sua proposta, né, de vida, não só a vida encarnada, mas muito, né? na verdadeira vida, com o seu retorno à verdadeira vida, que ele seja amparado. E nosso agradecimento, a nossa gratidão por toda a sua contribuição para o movimento espírita através das obras que ficaram aqui para nós. Em especial lembrando aqui na Evolução em Dois Mundos, que é uma obra tão importante, tão profunda e que merece ser melhor estudada também. Bom, nós agradecemos a participação de vocês aqui com a gente no programa Série Espírita, nosso abraço carinhoso, a disponibilidade de vocês a virem a Barbacena, participar deste encontro, com todas as dificuldades, mas estando aqui com a gente, trazendo os conhecimentos a respeito de Dona Ivone, só podemos ser eternamente gratos a cada um de vocês. E gostaria que, para finalizar o programa, vocês deixassem uma mensagem final para cada um dos ouvintes que nos acompanham hoje. Bem, muito rapidamente agradecer também por essa oportunidade, dizer da alegria, da perspectiva do ano que vem, né? Já estou pensando no ano que vem, na Semana Espírita, e dizer que o suicídio não é solução. Né? Que, como diz a Ivone, a maior dor que nós pudermos imaginar aqui, enquanto encarnados, é nada diante da menor dor de um suicida. Então, se é verdade que não suportamos fardos mais pesados do que a nossa capacidade de suportar, então que tenhamos essa força, essa coragem de viver a vida com, sem, apesar das dificuldades, porque viver ainda é a solução. Obrigada. Agradecer também a toda a equipe desse evento, a oportunidade de estarmos aqui. Agradecer a Deus por essa oportunidade, aos espíritos generosos, ao coração querido de Ivone. E lembrar uma frase curta, simples, mas que quando nós nos debruçamos sobre a obra de Ivone A. Pereira, essa frase delinea os nossos olhos e preenche nosso ouvido e acalenta nossa alma, que é o vinde a mim, vós que estáis cansados, desconsolados, entristecidos, desanimados, que eu vos aliviarei. Então, nosso agradecimento a Jesus, a Maria de Nazaré, a equipe luminosa de Maria, que vai nos resgatando da sombra para a luz. E pedir que Jesus abençoe, envolva, estimule cada vez mais essa equipe, que teve essa ideia de poder mobilizar esses netos. Nós aproveitamos para registrar o nosso agradecimento e nossa gratidão à comissão organizadora do evento, à cidade de Barbacena e a Dona Ivone, Dr. Bezerra de Menezes, que sempre presentes nesses momentos importantes para a humanidade, acaba por nos envolver em suas vibrações de paz. E a você, ouvinte, que porventura já tenha vivido a experiência de ter alojado em sua mente a ideia de interromper a existência. Gostaria que você sentisse, neste momento no seu coração, que o amor
está acima de tudo. E que se essa ideia lhe visita ou lhe visitou, se ela voltar, busque ajuda. Porque o amor, mesmo que estejamos em umas circunstâncias em que acreditemos que a ausência do amor ou o amor negado seja a causa que justifique, você descobrirá, com certeza, que devemos amar apesar de tudo, e que o binômio amor e vida nos dará a condição mais plena de compreender o convite que Deus nos faz para sermos felizes. Que a paz continue habitando o seu coração e todas as nossas vidas. Muita paz. Mais uma vez, muito obrigada aí ao Pedro Camilo, a Maria Olegária, ao Lindomar, que está aqui com a gente, né, que estão aqui com a gente nos estúdios hoje, a turma aqui também dos bastidores, Nelson Xavier filmando aqui, participando também, Paulo Bianchetti. Depois vai estar Sidney. no YouTube. O Nelson está me falando aqui que este programa de hoje, né, em breve estará no YouTube também. O Elis também, que está acompanhando a Maria Olegária também. Médium de apoio. Médium de apoio, segundo a Maria Olegária. Senhor Elis. Agradecer a presença dele também, o Sidney, que está ali atrás, Luciano e Gamonal, que estão ali Suporte. fora também no suporte. O Domingos, que está aqui com a gente nos estúdios hoje também na parte técnica, nosso agradecimento aí pelo apoio. E a todos vocês ouvintes que participam do nosso programa Série Espírita todos os sábados, o carinho de vocês, as ligações, nosso muito obrigado a todos vocês. E nossos agradecimentos também à Net Rosas, que tem também nos auxiliado de forma assim, imprescindível para que a gente pudesse divulgar todo este evento para o Brasil e o mundo através da internet. Então, nosso agradecimento a toda a equipe da Net Rosas também. Então, nosso muito obrigado, desejando a vocês um excelente final de semana, de muita paz, de muita luz, que Jesus possa abençoar nossa caminhada, iluminar nosso caminho, nos amparando nas nossas dificuldades e que tenhamos a certeza de um futuro cada vez melhor, uma certeza de um futuro de amor e de paz para todos nós. Um excelente final de semana e eu deixo vocês com a música Paz pela Paz do CD Amor Imenso com Nando Cordel. Fiquem com Deus e até sábado que vem.